Olá, meus amigos, olá, meus irmãos, a graça e a paz do Senhor seja com todos vocês. Estou muito contente de estarmos aqui tendo mais uma rica oportunidade de ouvir e aprender com as Escrituras de nosso Deus, amém? Nós estaremos lendo Atos de número 23 e olha que a palavra de Deus ensina. Paulo, fixando os olhos no sinédrio, disse: Meus irmãos, tenho cumprido meu dever para com Deus e com toda a boa consciência até o dia de hoje. Diante disso, o sumo sacerdote Ananias deu ordens aos que estavam perto de Paulo para que lhe batessem na boca. Então Paulo lhes disse: Deus te ferirá, parede branqueada. Estás aí sentado para me julgar conforme a lei, mas contra a lei me mandas ferir? Os que estavam perto de Paulo disseram: Você ousa insultar o sumo sacerdote de Deus? Paulo respondeu: Irmãos, eu não sabia que ele era o sumo sacerdote, pois está escrito: Não fale mal de uma autoridade do seu povo. Então Paulo, sabendo que alguns deles eram saduceus e os outros fariseus, bradou no sinédrio: Irmãos, sou fariseu, filho de fariseu. Estou sendo julgado por causa da minha esperança na ressurreição dos mortos. Dizendo isso, surgiu uma violenta discussão entre os fariseus e os saduceus, e a assembleia ficou dividida. Os saduceus diziam que não há ressurreição e nem anjos e nem espíritos, mas os fariseus admitem todas essas coisas. Houve um grande alvoroço, e alguns dos mestres da lei, que eram fariseus, se levantaram e começaram a discutir intensamente, dizendo: Não encontramos nada de errado neste homem. Quem sabe se algum espírito ou anjo falou com ele? A discussão tornou-se tão violenta que o comandante teve medo que Paulo fosse despedaçado por eles. Então ordenou que as tropas descessem e retirassem a força do meio deles, levando-o para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor, pondo-se ao lado dele, disse: Coragem, assim como você testemunhou a meu respeito em Jerusalém, deverá testemunhar também em Roma. Na manhã seguinte, os judeus tramaram uma conspiração e juraram solenemente que não comeriam nem beberiam enquanto não matassem Paulo. Mais de 40 homens estavam envolvidos nessa conspiração e, dirigindo-se aos chefes dos sacerdotes e aos líderes dos judeus, disseram: Juramos solenemente sob maldição que não comeremos nada enquanto não matarmos Paulo. Agora, portanto, vocês e o Sinédrio peçam ao comandante que o faça comparecer diante de vocês com o pretexto de obter informações mais exatas sobre o seu caso. Estaremos prontos para matá-lo antes que ele chegue aqui. Entretanto, o sobrinho de Paulo, filho de sua irmã, teve conhecimento dessa conspiração. Ele foi até a fortaleza e contou tudo a Paulo, que, chamando um dos centuriões, disse: Leve este rapaz ao comandante, ele tem algo para lhe dizer. Assim ele o levou ao comandante. Então disse o centurião: Paulo, o prisioneiro, chamou-me e pediu-me que trouxesse este rapaz, pois ele tem algo para te falar. O comandante tomou o rapaz pela mão, levou-o à parte e perguntou: O que você tem para me dizer? Ele respondeu: Os judeus planejaram pedir-te que apresentes Paulo ao Sinédrio amanhã, sob o pretexto de buscar informações mais exatas a respeito dele. Não te deixes convencer, pois mais de 40 deles estão preparando uma emboscada contra Paulo. Eles juraram solenemente não comer, não beber, enquanto não o matarem. Então estão preparados agora, esperando que prometas atender-lhes o pedido. O comandante despediu o rapaz e recomendou-lhe: Não diga a ninguém que você me contou isso. Então ele chamou 2 dos seus centuriões e ordenou-lhes: Preparem um destacamento de 200 soldados, 70 cavaleiros e 200 lanceiros, a fim de irem para Cesareia esta noite, às 9 horas da noite. Providenciem montarias para Paulo e levem-no em segurança ao governador Félix. O comandante escreveu uma carta nesses termos: Cláudio Lícias, ao excelentíssimo governador Félix, saudações. Este homem foi preso pelos judeus, que estavam prestes a matá-lo, quando eu, chegando com minhas tropas, o resgatei, pois soube que ele é cidadão romano. Querendo saber por que estavam acusando, levei-o ao sinédrio deles, e descobri que ele estava sendo acusado em questões acerca da lei deles, mas não havia contra ele nenhuma acusação que merecesse morte ou prisão. Quando fui informado de que estava sendo preparada uma cilada contra ele, enviei-o imediatamente a Vossa Excelência. E também ordenei que os seus acusadores apresentassem a Vossa Excelência aquilo que tem contra ele. Os soldados, cumprindo o seu dever, levaram Paulo durante a noite e chegaram a Antípatri.
No dia seguinte, deixaram a cavalaria prosseguir com ele e voltaram para a fortaleza. Quando a cavalaria chegou a Cesareia, deu a carta ao governador e lhe entregou Paulo. E o governador leu a carta e perguntou de que província era ele, informando que era da Cilícia. Disse: ouvirei seu caso quando seus acusadores chegarem aqui. Então ordenou que Paulo fosse mantido sob custódia no palácio de Herodes. Amém? Glórias a Deus por isso. Meus amados, nós vemos aqui mais um momento da vida de Paulo, onde ele estava ali incumbido de pregar o evangelho e a sua vida por diversas e diversas vezes estava em perigo. Paulo corria muitos perigos iminentes, perigos de vida, onde tinha muitos homens que se levantavam como oposição contra ele para matá-lo, para calar a sua voz. E a gente vê aqui que Paulo, quando ele estava ali no Sinédrio, meus amados, é uma associação, é ali um conjunto de juízes para julgar alguém, É uma assembleia de judeus, Juízes judeus que construía ali como se fosse a corte e o legislativo, o supremo da antiga Israel. Isso é o Sinédrio. Então estavam reunidos ali essas pessoas e eles estavam ali acusando Paulo de suas... tudo aquilo que ele vinha ensinando, eles estavam acusando de blasfêmia, acusando que ele estava falando e pregando coisas que não condiziam com a lei deles. Mas era tudo, a gente sabe, tudo pretexto para matá-lo a qualquer custo. E a gente vê que, diante disso, ali o sumo sacerdote Ananias, ele deu ordens aos que estavam perto de Paulo que batessem na sua boca, É um ato aqui violentíssimo. E então Paulo, a hora que viu isso, essa ordem, ele também provavelmente deve ter batido na boca dele mesmo, ele gritou ali, na frente deles: Deus te ferirá, parede branqueada. Que olha o que Paulo disse aqui para esse povo. Parede branqueada, meus amados, é no sentido, que contrastava ali o exterior bonito, branco, puro, mas o conteúdo interior que estava escondido era impuro, era nojento. A mesma coisa que Jesus disse também outra vez, usou um termo também de sepulcro caiado. O que significa parede branqueada e sepulcro caiado? Aquelas pessoas que se vestem, de uma máscara, uma hipocrisia, pessoas que perante o povo, perante a igreja, elas são santas, elas se vestem bem, elas dão glória a Deus, elas fazem tudo bonitinho, tudo decorrente à lei, decorrente aos mandamentos, mas por dentro, meus amados, 4 paredes, no escondido, é uma podridão, só faz o que não deve, sabe? É terrível, meus amados, é literalmente o que Jesus disse, o que Paulo diz aqui também, paredes branqueadas. Não é o real, é só a aparência. A aparência tá bonitinho, branquinha, mas por trás daquilo é uma podridão. Isso que Paulo quis dizer para este homem. Por que ele disse isso? Porque está aí sentado para julgar conforme a lei, quer dizer, você só pode aplicar as coisas sobre mim o que a lei manda você fazer. Mas essas pessoas estavam fazendo atos contra a lei, entende? Simplesmente usando do benefício do poder para julgar Paulo segundo a sua vontade, não segundo a lei. Então, meus amados, nós vemos aqui nos ensinamentos que a todo tempo, homens se levantavam contra Paulo para matá-lo. Mas Deus sempre deu livramento, meus amados. Graças a Deus, o Senhor tem livramento para mim, tem livramento para você. Ali 40 homens se ajuntaram e 40 homens fizeram uma conspiração. Eles juraram, fizeram juramento, eles fizeram jejum de comida e bebida, enquanto não matassem Paulo. E mais, eles fizeram um juramento, meus amados, sobre maldição, puxando maldição se eles não cumprissem aquilo que eles queriam fazer. Então, graças a Deus, Deus enviou ali aquele jovem para informar Paulo sobre essa conspiração e logo eles passaram ali para o comandante, que comandante, ele juntamente com a sua autoridade, ele conseguiu uma estratégia para livrar Paulo dessa conspiração. Com toda certeza, eles estavam querendo ali que enviasse Paulo mais uma vez, sobre o Sinédrio para prestar esclarecimento, sobre o julgamento, e nessa caminhada que ele fosse transportado até o Sinédrio, eles ali realizariam uma emboscada, e mataria Paulo injustamente. Então, meus amados, graças a Deus teve esse jovem que foi lá, avisou sobre esse plano, e este comandante, juntamente com os seus subordinados, os seus soldados, ali fizeram uma escolta e levaram Paulo até o governador, onde manteve ele em custódia.
Amém? Meus amados, eu quero trazer aqui a palavra de Deus ao seu coração, que independente da circunstância, independente do ambiente, independente de todas as coisas que estão à nossa volta, nós temos que entender que existe um Deus que tem o poder sobre o céu, a terra e toda a matéria. Tudo que existe pertence a Deus. E nós estamos no caminho. O que é o caminho? O caminho é Jesus Cristo, que é a verdade, é a vida, é o que nos conduz à salvação. Então, meus amados, se você está pregando a palavra com sinceridade, com verdade, com integridade, entenda que o que levantar contra a sua vida, seja lá qual for a oposição, seja no meio da sua parentela, seja amigo, seja no trabalho, seja onde for, meus amados, não cesse de continuar dizendo sobre Deus, sobre a palavra de Deus, porque da mesma forma que se levanta contra ti, vai perecer e vai cair, porque maior é o que está conosco do que o que está no mundo. Amém? Então Paulo, ele entendeu isso desde o início. Ele sabia que, conforme o próprio Senhor havia revelado a Ananias, não esse Ananias, outro Ananias, que Paulo entenderia o quanto importa sofrer pelo nome do Senhor Jesus. E Paulo sofreu muito mesmo, meus amados, coisas terríveis, mas lá na frente ele fala a respeito disso, do seu sofrimento, ele cita ali basicamente, todas as coisas que ele passou, mas ele venceu, pois ele entendia que quem estava com ele, o Deus que ele cria, podia todas as coisas, pode todas as coisas. Amém? Então, meus amados, creia que Deus está contigo, creia que há livramento para você, para a tua casa, creia que a esperança não pode morrer decorrente ao que nós passamos, mas temos que manter a esperança, porque nós cremos num Deus que pode todas as coisas e prometeu para mim e para você que o caminho é estreito, é doloroso, tem muito choro, mas nós caminhamos para a salvação, caminhamos para a vida eterna com Cristo Jesus, Creio também que Deus vai nos abençoar aqui enquanto estamos nessa terra, porque Ele nos promete também muitas bênçãos aqui nessa terra, mas o mais importante, meus amados, é o que está por vir. O mais importante é a coroação lá na frente, é a visão que Paulo mantinha para ele ficar forte, que lá na frente Deus vai me coroar, lá na frente eu serei recebido pelo Senhor face a face e Ele me colocará para dentro das suas fortalezas, para dentro do santuário, para dentro da terra prometida, da Nova Jerusalém. É a maior promessa que Deus fez para mim, para você, onde não existe bandido, não existe corrupção, não existe enfermidade, não existe mais choro, não existe mais nada, meus amados, o que esse mundo nos propõe. Lá simplesmente é a perfeição de Deus, é a glória eterna, é a alegria eterna, é o corpo sendo glorificado, onde todas as coisas já se passaram e agora tudo se fez novo pela presença de nosso Deus. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te ilumine com essa palavra. Nunca se esqueça, você tem um Deus que cuida de ti nos mínimos detalhes. Deus te abençoe.